Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Louvado seja Deus pela sua palavra. O Evangelho de Lucas é muito interessante. O Evangelho de Lucas traz muitas parábolas que Jesus utilizou para explicar alguns princípios do reino de Deus. E no Evangelho de Lucas, como em todos os demais evangelhos, Jesus não dá, como nós dizemos, ponto sem nó. Em todo momento ele está desafiando as pessoas e ensinando a elas os valores e as verdades do reino de Deus. Quando você chega no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, algumas coisas bastante significativas começam a acontecer. No capítulo 13, Jesus entra numa sinagoga num sábado. E ali ele se depara com uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Ele mesmo se refere a ela como alguém a quem Satanás vinha aprisionando. E as pessoas, sobretudo os religiosos, estavam de olho em Jesus para ver se ele faria alguma coisa num dia de sábado. E Jesus chamou a mulher, tocou na mulher, endireitou a mulher e ela foi liberta do seu mal. Algum religioso ficou indignado e disse: Vocês têm 6 dias para fazer tudo. Venham num desses dias para serem curados, mas sábado não. E aí Jesus disse uma palavra muito dura para aqueles religiosos: Qualquer um de vocês, se o filho precisar num dia de sábado, ou se mesmo um animal cair num buraco em dia de sábado, vai socorrê-lo. Hipócritas! Essa mulher há 18 anos vinha sofrendo com Satanás, e vocês julgam que não era adequado libertá-la num dia de sábado? E aí Jesus faz um duro discurso contra a religião, mostrando que a religiosidade da época estava servindo muito mais para isolar as pessoas do que para aproximá-las. A religiosidade da época era muito mais um fator de afastamento de Deus do que de aproximação das pessoas com Deus. A ideia de religião, que vem da palavra religare, que significa ligar de novo, estava cumprindo um papel ao contrário. Ao invés de aproximar de Deus, estava afastando. E aí Jesus fala sobre a porta estreita, sobre os religiosos que ficaram de fora, e até aproveita para fazer uma dura advertência contra Jerusalém, que ele chama de cidade que mata os profetas. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar-te, trazer-te para debaixo das minhas asas, mas recusas o Senhor, recusas a palavra do Senhor. Veja, Jerusalém era o centro religioso, mas ao mesmo tempo símbolo de uma rebelião declarada contra Deus.
Tudo isso acontece no capítulo 13. Quando chega o capítulo 14, num outro sábado, Jesus vai comer na casa de um fariseu. No sábado anterior, Jesus está numa sinagoga, cura uma pessoa e faz todo esse discurso. No sábado seguinte, Jesus vai comer na casa de um fariseu, coisa diferente no ministério dele. Não era praxe andar com os religiosos da época. Mas à medida em que ele vai à casa do fariseu, em chegando lá, ele encontra uma pessoa que alguns textos, algumas traduções da Bíblia chamam de hidrópica. Outras apenas mencionam que a pessoa estava inchada. Talvez fosse alguém com problema de tireoide, alguém com acúmulo de líquido, alguém que estava visivelmente muito acima do peso, uma obesidade talvez já mórbida, talvez sofrendo, talvez sufocando, sem conseguir se movimentar direito, eu não sei. Nós não temos muita clareza sobre o que essa pessoa tinha exatamente. Mas à medida em que Jesus vê essa pessoa, Jesus a chama para curá-la. E volta no discurso do sábado anterior. Vocês acham que é lícito curar num sábado? Qual de vocês, se um filho precisar de ajuda num sábado, ou se um animal cair num buraco, não vai socorrer? E aí Jesus cura essa pessoa. Sábado seguinte, mesmo contexto de enfermidade, uma pessoa doente diante dele, a mesma questão. A hipocrisia da religiosidade, que afastou de Deus e não aproximou dele, afastou das pessoas e não aproximou delas, e também virou uma questão de status e não de serviço. Por quê? Porque depois que Jesus cura essa pessoa inchada, o texto diz que ele começa a reparar nas pessoas que procuram os primeiros lugares à mesa. E ele diz, não façam isso. Quando vocês chegarem num lugar, sentem-se nos últimos lugares. Numa festa, numa cerimônia. Procurem lugares mais discretos. Para não acontecer que, em vocês sentando num lugar de muito destaque, alguém vem e diga assim, olha, esse lugar está reservado para uma pessoa importante. E no fundo o que a pessoa está dizendo é, você não é importante. Não deveria estar sentado aqui. Agora, se você sentar num lugar mais discreto, é possível que, em o dono da festa chegando, ele procure você e diga, meu amigo, não fique aqui tão longe, vamos mais para frente. Você é importante, eu não queria você aqui tão distante. Então não procure os primeiros lugares, seja mais discreto. Não busque reconhecimento, fama, os holofotes, você não precisa disso. E aí Jesus olha para o dono da festa e diz assim, e você, quando for dar uma festa, um jantar ou fazer algum evento, tente não chamar apenas aquelas pessoas que quando fizerem algo parecido vão chamar você também. Tente não transformar isso numa troca de favores. Tente não estabelecer a dinâmica da vida nesses termos, em que eu faço por você e depois você faz por mim, e assim a gente vai trocando condolências, vai trocando favores, vai trocando privilégios, para que ninguém fique sem no final. Não, quando você for dar uma festa, um jantar, chame quem não pode retribuir. Chame quem nunca vai dar um jantar e nunca vai convidar você para nada. Chame alguém que não terá condições, porque aí você terá recompensa no céu. Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que a religião também perdeu o seu significado, à medida em que virou uma busca por status e reconhecimento, ao invés de serviço e dedicação, ao invés de doação da vida e prestação de assistência aos que estão perto. Em outras palavras, com essas duas curas, em 2 sábados, Jesus estava evidenciando que a religiosidade da época havia perdido completamente a sua razão de ser. E aí, diante disso, diante de todo esse cenário, um desavisado levanta, em meio ao discurso de Jesus sobre os valores do reino de Deus, e faz essa exclamação que começa o texto que nós lemos. Em meio a todo esse papo difícil e duro de Jesus, um sujeito que talvez estivesse incomodado, eu não sei. Sabe aquelas pessoas que começam a se incomodar com o que você está falando e elas entram
no que você está falando com uma frase que de alguma maneira tenta interromper tudo? Você está dizendo, olha, nós precisamos orar pelo Brasil, nós precisamos exercer a nossa cidadania com mais afinco, nós precisamos ser mais sérios nas nossas questões, nós precisamos trabalhar com mais honestidade, nós precisamos vencer a corrupção no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E aí você está falando e a pessoa diz assim, mas graças a Deus tem eleição domingo e tudo vai mudar. E aí você diz, eu não sei se essa pessoa disse isso porque ela acredita nisso ou porque ela quer que eu cale a boca. Ou porque ela quer encerrar essa conversa, quer sair pela tangente. Eu não sei o que foi o desejo, a intenção, a motivação desse sujeito. O que eu sei é que ele faz uma declaração que não combina muito com o que Jesus estava falando. Ele diz, feliz o que comer banquete no reino de Deus. Lá vai ser tudo diferente. Que bom que nós vamos estar lá. Que felicidade comer um banquete no reino do Pai. Feliz o que comer banquete. E quando esse sujeito diz isso, Jesus conta uma parábola. E a parábola não vai muito nessa direção. É uma parábola estranha. A questão de Jesus não é sobre a felicidade de quem estará lá comendo um banquete no reino. A questão de Jesus é que o banquete do reino talvez seja o maior fracasso da história de todos os banquetes. Essa expressão, feliz o que comer banquete no reino, encontra na resposta de Jesus uma outra perspectiva. O banquete do reino talvez seja o maior fracasso da história de todos os banquetes. Porque certo homem decidiu fazer um banquete e convidou muitas pessoas. Muitas pessoas. Talvez amigas, talvez próximas, muita gente. E todas essas pessoas haviam se comprometido com o banquete. Pode fazer que nós vamos. Pode fazer que nós estaremos lá. E esse homem então preparou tudo. Matou animais, contratou garçons, contratou cozinheiros, arrumou a casa, contratou o serviço de buffet, preparou o dia, comprou roupas novas. A família estava preparada. Mas quando chegou o dia do banquete, e ele então pediu que o seu servo fosse dizer aos convidados, já podem chegar, porque tudo está pronto, a decepção começou. Porque um primeiro convidado disse, olha, eu comprei uma propriedade, eu preciso viajar até o lugar dessas terras, preciso fazer uma verificação dessa terra, e não vou poder ir ao banquete. Aí o servo foi na casa do segundo, e o segundo disse, olha, eu comprei uma junta de bois, eu vou ter que experimentar essa junta, ver se eu tenho que trocar algum animal, se os animais estão saudáveis ou qualquer coisa assim, e eu não vou poder ir no banquete. Aí foi num terceiro, e o terceiro disse, olha, eu casei, e eu estou em lua de mel, é começo da minha vida matrimonial, eu não vou poder ir no banquete. E assim, um a um, todos se recusaram a ir no banquete, todos. A ponto de o servo voltar e dizer, Senhor, ninguém vem. Pense se fosse você, meu irmão, pense. Você vai fazer 50 anos, vai dar uma festa. Talvez para esquecer que está fazendo 50. Porque às vezes eu não sei se a gente faz aniversário para comemorar ou para esquecer. E aí você chama lá 200 pessoas, você vai, vou fazer 50 anos, você vai, vou. E você vai, vou. Você vou. Aí você aluga um buffet, um salão bonito. Contrata uma banda, contrata lá os cozinheiros, os garçons, segurança, para cuidar dos carros, para cuidar da festa. Compra uma roupa bonita, vai numa loja cara, e aí vai para o lugar, fica lá esperando, e não aparece ninguém. 8 horas, horário da festa, ninguém aparece. Está você, a banda e os garçons. Dá 8h30, ninguém. Aí você pega o celular e liga para um amigo. Rapaz, e aí, você não vem? Ele diz, olha, sabe o que é? Chegou um cunhado meu aqui em casa, e é um cunhado que eu amo tanto. Eu não vou poder ir. Ô, rapaz, puxa, estava contando com a sua presença aqui, mas tudo bem. Passa a mão no celular, liga para outro. Você não vem? Não, sabe o que é? Hoje joga o Corinthians e resolvemos estourar uma pipoca aqui, vamos assistir o jogo, porque, afinal de contas, hoje é o jogo do título. Isso aqui eu estou tudo falando hipoteticamente, tá?
Liga para outro, e você não vem? Rapaz, eu estou com uma dor de estômago, não vai dar para eu ir. E você não vem? Não vai ninguém. Ninguém. Essa festa que você fez para 300 pessoas, não vai uma só. Maior fiasco da sua vida. Maior tragédia da sua vida. Nenhum dos seus amigos estará lá, nenhum dos seus convidados estará lá. É disso que Jesus está falando. Esse homem deu uma festa, ninguém vai. Chegou o dia do banquete, nenhuma alma aparece. Ele fica indignadíssimo. E aí Jesus diz que ele decide convidar outras pessoas, não por causa das outras pessoas, mas por causa do banquete. Já que o banquete está pronto, é uma indignidade jogar isso fora. Então vamos chamar outras pessoas. Saiam, meus servos, pelas ruas, se acharem mancos, se acharem cegos, se acharem desocupados, convidem para o meu banquete. Aí um servo diz, nós fizemos isso e ainda tem lugar, o banquete era enorme. Então saiam de novo, vão nos guetos, nas bibocas, na periferia, nos lugares onde aparentemente só dava para morar 2, mas moram 18. E obriguem essas pessoas a virem. Obriguem. Porque a minha festa está pronta. E eu quero gente aqui dentro. E aí os servos vão. Sob a declaração final de que os convidados originais não participarão do banquete. Veja, essa parábola, nesse contexto em que Jesus já havia denunciado a religião, mais como afastamento do que como aproximação, já havia denunciado a religião, mais como status do que como serviço, serviu para denunciar a religião, mais como fantasia do que como verdade no íntimo. A religião na boca desse desavisado, que levantou e disse, feliz o que comer banquete no reino, era muito mais uma fantasia de satisfação do que praticamente uma verdade do coração e da alma. A fantasia, segundo Freud, é uma cena que você cria para satisfazer um desejo que é impossível de ser satisfeito na realidade. É óbvio que Freud se referia principalmente aos desejos incestuosos, mas nós podemos avançar um pouco nesse aspecto. Um desejo que é considerado impossível, às vezes pelo consciente, às vezes pelo inconsciente. Encontra na fantasia uma realização virtual, uma espécie de aplacamento do desejo. Então, alguma coisa que eu nunca vou ter, e eu sei disso, eu experimento nas minhas fantasias. Eu experimento nessas cenas que o meu consciente, ou às vezes até o meu inconsciente, constroem. É isso que é a fantasia. A fantasia é uma imagem. A fantasia é um filminho que passa na cabeça. A fantasia é um acesso a um mundo que não é real. Mas enquanto eu estou acessando esse mundo, eu me sinto bem. É o homem que entra na internet na madrugada para fantasiar com mulheres que ele nunca terá. Mas naquele momento ele consegue aplacar um pouco o seu desejo. Ele consegue responder um pouco ao ímpeto que está dentro dele. Não resolve o problema. Noite que vem ele vai ter que estar lá de novo. E na outra, até isso virar um vício tão profundo que ele vai ser escravo disso pelo resto da vida. É a mulher que sabe que o casamento dela, pelo menos ela acredita assim, nunca vai ser o que ela gostaria. Aquele marido dela nunca vai ser o príncipe que ela tanto imaginou. Então ela recorre a fantasias juvenis. Flerta com outros homens pelos chats da vida, pelas salas de bate-papo. Cria uma imagem de si mesma. Recebe a imagem mentirosa do outro que está do outro lado e ela não sabe nem quem é, mas aquilo naquele momento faz ela se sentir especial. Não é real, mas dá uma sensação de alívio. Isso é fantasia. Fantasia é quando a nossa mente viaja
numa cena, numa imagem, para dizer para nós que, embora o nosso desejo nunca se realizará, enquanto a fantasia durar, a gente se sente um pouco melhor. O que esse homem fez com essa frase que ele disse foi a expressão mais íntima da sua fantasia. Ele viu uma imagem na sua cabeça. Ele vislumbrou uma cena. Ele viu o reino de Deus. Ele viu as pessoas sentadas em torno da mesa. Ele viu os anjos, talvez. Ele viu as coisas. Ele viu uma série de possibilidades. Ele viu alimentos de toda ordem. Ele viu um cenário paradisíaco. E aí, no meio dessa fantasia, imerso nessa fantasia, e esquecendo que ele estava num jantar real, ele levantou e disse: "Ah, como será bom!" Porque ele falou tudo o que ele falou pensando na imagem que estava na cabeça dele. Na imagem, na cena. O jovem que não estuda, não lê um raio de um livro, dá trabalho para o pai, usa a droga, mas quando ele fecha os olhos, ele vê a si mesmo sentado na cadeira de presidente de uma grande multinacional, com uma secretária que entra pela porta e lhe dá os papéis que ele tem que assinar, e uma outra servente que entra e traz um cafezinho com alguns biscoitos, e o telefonema da mulher, que é uma modelo, dizendo para ele: "Bem, quando é que você volta para casa?" E ele vê isso e por um instante ele é feliz, embora assim que essa imagem se desfizer, ele vai usar droga novamente, e vai continuar sem estudar, e vai continuar acabando com a sua própria vida. A fantasia, a força das nossas fantasias. Esse homem colocou para fora a força da sua fantasia. Eu vejo o reino de Deus, e eu vejo tantas pessoas ali, e eu vejo um cenário tão bonito, e eu vejo um clima, um ambiente tão bom. Ah, como é feliz quem está lá agora, comendo esse banquete. Ah, como será feliz o que comer ali. A fantasia é uma imagem que reflete um desejo, que reflete um orgulho. Porque toda fantasia coloca o eu no centro. Toda fantasia coloca o eu no palco, debaixo dos holofotes. Ah, como vai ser bom se eu estiver lá. Ah, como vai ser bom se eu puder comer naquela mesa. E eu já vejo Deus olhando para mim dizendo: "Marcelo, que bom que você está aqui." E eu, com toda a minha humildade, dizendo: "Senhor, o que é isso?" Bobagem. E os anjos chegando dizendo: "Você é o Marcelo?" "Sou eu sim." "Rapaz, como eu te admiro." "Não." Glória a Deus. A fantasia tem esse poder de me colocar no centro do universo. Os meus desejos no centro do universo. E nas minhas imagens mentais, eu e os meus desejos sendo atendidos em tudo que criam. Esse homem põe a sua fantasia para fora. E ele diz: "Como é feliz o que comer banquete no reino." Mas a parábola de Jesus, ao invés de ser um fortalecimento da fantasia, é um banho de realidade. É um banho de realidade. Feliz quem comer banquete no reino. Rapaz, você se engana. Feliz o dono do banquete se conseguir dar o banquete. Porque o banquete tende a ser o maior fiasco da história. Ninguém liga para esse banquete. Porque a fantasia se dissolve assim que a realidade se impõe. O sujeito está aí na internet 2h da manhã, fazendo sabe Deus o quê? Fantasiando, sabe Deus o quê? A esposa sorrateira vem, ponta dos pés. Ela acha que sabe o que ele está fazendo. E aí ela abre a porta do escritório de repente: "O que você está fazendo aí?" Ele bate a tampa do notebook e fala: "Acabei." "O que era?" "Negócio." "Com quem essa hora?" "Ah, você não conhece." A fantasia pulveriza a hora que a realidade se impõe. O que Jesus faz é dar um banho de realidade nesse sujeito. Pulverizar a fantasia dele. Você pensa que é uma questão de felicidade, de privilégio, de contentamento. Ah, como será abençoado que participa. Você pensa que é isso. Mas no fundo se trata de um fiasco. Porque quando a realidade se impõe, a fantasia se dissolve. Quando as prioridades verdadeiras falam,
as fantasias sucumbem. Todo mundo queria participar do banquete, mas a hora que o banquete foi liberado, todo mundo tinha outras prioridades. Isso é a realidade. A realidade é que as nossas fantasias religiosas não se sustentam quando as nossas verdadeiras prioridades clamam. Eu consigo ser um cristão exemplar até que uma verdadeira prioridade do meu coração se revele. Eu sou honesto, dizimista, dedicado, trabalho no ministério, trato bem os meus vizinhos, enquanto o meu emprego está garantido, meu salário é estratosférico. A hora que eu perco tudo e tenho que lidar com a privação, aí os meus valores são outros. Eu vivia na fantasia de ser um homem de Deus, na fantasia de ser uma mulher de Deus. Eu me via dando passos nas nuvens, eu e Deus juntinhos, que maravilha, uma amizade, só nós dois, na areia do mar, passeando, que beleza. Mas a hora que a água bateu no pescoço, Deus, dá licença que eu vou cuidar da minha vida. Quem tem tempo para orar? Não tem tempo para orar, eu estou com um problema por aqui. Que Bíblia? Bíblia é bonita na igreja, quero ver na vida real aqui. Pastor fala isso porque não tem uma empresa que nem eu, vive do dinheiro que a gente dá. E é verdade. Fazer o quê? Queria ver estar no meu lugar lá, esse discurso aí bonito. Fala isso porque não tem filho. Se tivesse, não estava falando assim. É na hora da verdadeira prioridade que a fantasia estoura como uma bolha de sabão. E aí vem a realidade. E na realidade a gente não é crente coisa nenhuma. E na realidade a nossa fé não se sustenta. E na realidade não dá para eu ir para o banquete porque eu acabei de comprar uma propriedade. Na fantasia, eu quero que Jesus volte. Porque vai ser tão bonito subir, voar, 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 subir, subir. Acho que eu vou até cantar essa música na hora. Vai ser tão lindo, mas que não seja hoje, porque hoje eu tenho que fechar esse negócio e ele vai me dar milhões. Como quando eu estava faltando uma semana para eu casar com a Cristiane. Pensa num cara virgem. Pensa num cara virgem namorando há 4 anos. Aí o pastor falou assim, tá feliz, Marcelo? Eu falei, tô. E se o arrebatamento acontecesse hoje, eu ia dizer, sacanagem. Hoje não. Hoje não. Dá para esperar mais 5 dias. Esperou até agora, dá para esperar uns 5 dias. Já faz 2000 anos que esse negócio não acontece. Vai acontecer agora, troco do quê? Agora eu já estou achando que está demorando. Jesus disse para aquele homem, você não tem ideia do que diz. Porque você diz o que diz, contemplando o cenário fantasioso que está agora na sua mente. Mas a verdade é que ninguém está nem aí para o banquete do reino. A hora que o dono do banquete disser, podem vir os convidados, não há convidados, ninguém se interessou por esse troço. Então, se você quer saber o que é esse banquete do reino, esse banquete do reino é um jantar que esse dono do reino fez. Não por causa dos convidados, mas para não jogar o banquete fora. Então, se você vai participar desse banquete, 3 coisas. Primeira, cuide para que nenhuma prioridade cresça a ponto de tirar você do banquete quando o dia chegar. Porque as pessoas que vão finalmente participar do banquete têm como único mérito que as ajunta, que as catalisa. O único mérito que elas têm em comum é o de não terem nada com que se ocupar. Os mancos, os cegos, os que estão pelo caminho têm como único mérito serem completamente desprovidos de prioridades. Então cuide para que você não tenha nenhuma prioridade que tire você do reino quando o frigir dos ovos se impuser. Segundo, seja humilde para reconhecer
que você só vai entrar nesse banquete porque ele está pronto e não porque você o merece. Humilhe-se diante de Deus. Esse banquete só vai acontecer porque o dono do banquete quer que ele aconteça. Não tem nada a ver com a dignidade dos convidados, porque os convidados que eram dignos não vão entrar. Os dignos vão ficar de fora, só vão entrar os indignos. Os que entraram na marra, obrigados. Eles foram sequestrados nos seus lares. Eles foram exigidos nas suas limitações. Houve uma determinação sobre eles, na sua incapacidade de reagir contra. Então eles tiveram que ir. É o nosso caso. Nós estamos nesse banquete porque o Espírito Santo nos tocou. E a despeito das nossas questões individuais, sonhos, projetos de futuro, estamos agora aqui e somos do Senhor. E ai de nós se não formos do Senhor. Consta sobre nós essa obrigação, esse peso. Nós temos que andar com Deus. Esse banquete agora tem que acontecer. E nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Não porque merecemos o banquete, mas porque o dono do banquete achou que ele tinha que ser feito de qualquer jeito. Então tem uma humildade aqui. Porque se a fantasia é uma questão do orgulho, a verdadeira religiosidade é uma questão da humildade. De quem reconhece que Deus é dono de tudo e a gente só está nessa porque Ele quis. E finalmente, lutar contra toda fantasia que cria imagens na nossa mente que não condizem com a realidade do nosso coração. Autoexame, autocrítica. Viver a fé como decisão e não como cena. A sua fé não é um filme que passa na sua cabeça quando você não tem nada com que se ocupar. A sua fé é o ar que você respira. É o alimento que você come. É o que faz você levantar todo dia de manhã e encarar a dura realidade que você tem que encarar todo santo dia. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel. Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino. Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.